Fisioterapia geriátrica nas disfunções respiratórias que nós iremos ver hoje, tá? Então, assim, com o envelhecimento, pessoal, a gente tem o quê? As alterações fisiológicas que a gente viu nas aulas passadas, tá? E o pulmão não é diferente. Então, a primeira alteração que a gente já percebe no idoso é o pulmão mais rígido. Ele perde elasticidade, ele perde elasticidade, principalmente. Ele fica mais complacente e menos elástico, ou seja, ele expande e tende a reduzir a sua elastância, né? Então, a questão da elasticidade é menor, né? Então, ele recua menos, tá? Então, o que ele diz aqui, ó? Com o envelhecimento do pulmão, qual a função do pulmão? Trazer ar para realizar trocas gasosas e expelir esse ar rico em CO2. Ou seja, é a respiração, a filtragem do ar. Então, a principal função do pulmão é o quê? É o nosso componente, é o nosso ar para poder respirar. A gente está vendo hoje muitos pacientes com Covid, não só idosos, com muito comprometimento pulmonar, às vezes muito grave. E às vezes, perdão, muito rápido, né? A evolução, às vezes, do paciente Covid é 24, 48 horas, isso de agravamento da doença, né? Os sintomas têm 3, 4, 5, 6, 7 dias. Mas o agravamento em si, às vezes até 48 horas o paciente já se agrava, né? Então a gente pegou muito paciente esses dias e chegou lá saturando 70, 60, já estava num comprometimento ruim, foi entubado e até veio a óbito, né? Não foi no regional, talvez aqui na nossa unidade, né? Então, assim, às vezes o comprometimento é muito rápido, né? Então, assim, a gente tem que cuidar realmente dessa parte pulmonar. Então, o Covid mesmo é uma doença que afeta muito o paciente idoso, né? Se a gente for fazer um apurado hoje na UTI, lá do regional, talvez a gente tenha aí seus 50% talvez de paciente idoso. Mas também tem muito paciente jovem sendo acometido pelo Covid. E pacientes graves, né? Grave, é que eu digo grave mesmo. Sem saturação, hipotenso, sistema imunológico lá embaixo, o pulmão bem comprometido, altas frações de oxigênio, né? Muitas vezes esse paciente é submetido a várias drogas para poder sustentar a homeostase do corpo, né? E com o idoso não é diferente, né? Então, hoje eu não tenho estimativa, hoje eu não sei dizer, tem quantos pacientes, não sei, mas a estimativa é de uns 40% a 50% sejam de pacientes idosos acometidos pelo Covid, né? Mas não é uma doença propriamente do idoso, é uma doença que afeta de forma aleatória, né? Claro que tem o idoso mais fragilidade, tá? Pessoal, alguém de vocês já positivou para a Covid aí? Da turma? Ou tá todo mundo negativado aí? Como é? Todo mundo tá negativo? Jéssica negativo. Você tem igual SPC negativo, né? Andresa não fiz teste, a Vitória negativo. A Andresa não fez teste por quê, Andresa? Você trabalha com muito público, né? Lá no seu empreendimento lá. Então, pessoal, quem tiver sintomas, contem no primeiro dia até o 7º dia para poder fazer o teste, tá? Não adianta fazer no primeiro dia de sintoma, não. É bom. Meus pais fizeram, meu pai teve todos os sintomas. Ah, nega, velho, então é bom você ter feito. Então você faz sintomática e passou a fase já, de transmissão, né? Mas é importante fazer. Já era. Ah, Jéssica, eles estão fazendo só com 10 dias. Parece que mudou a recomendação aí agora, parece que é com 10 dias mesmo. Eu fiz um, tá com 15 dias, 20 dias, sei lá, deu negativo. Mas depois da exposição que eu tive aí na trabalho da vida, eu tenho que fazer outro, porque eu não sei se já está mais negativo, não. Então vamos lá. Então, nosso pulmão, que é o nosso órgão vital para a respiração, ele tem a função de respirar, ou seja, trazer ar, expelir o ar, e filtrar o nosso ar, para que ele venha um ar purificado. Com o passar do tempo, pessoal, o que vai acontecer no nosso pulmão? Ele vai ficar menos elástico, ele tem menos capacidade de retrair. Então, quando eu expiro, o retorno da minha força elástica, tá? Então, essa força elástica no idoso, ela está reduzida. Então, a tendência é ele respirar e expirar um pouco. Então, o retorno elástico é mais comprometido, tá? Isso acaba perdendo o quê? A capacidade de limpeza, principalmente das impurezas que vem do ar inspirado. Por meio de quem? Dos cílios. Então, essa perda de elasticidade prejudica a nossa função pulmonar, principalmente de filtragem e limpeza. Tá? Então, nós temos que ter isso em mente, que o idoso vai ter esse comprometimento de limpeza comprometido.
justamente por causa dessa alteração fisiológica decorrente do processo de envelhecer, tá? E dessa forma também a nossa musculatura torácica, ou seja, a nossa musculatura respiratória também vai estar comprometida. Por que que vai estar comprometida a musculatura respiratória? Alguém tem ideia por quê no idoso? A gente falou muito em aulas passadas. Um fator assim, preponderante para a gente ter uma perda de força respiratória. Por que que nós perdemos força muscular respiratória? Alguém chuta aí das aulas passadas? A gente já viu isso aqui nas aulas passadas, né? O que vocês acham? Por que que eu tenho perda de força muscular respiratória quando eu sou idoso? Não existe uma explicação. E a gente falou dessa explicação, a sarcopenia. Exatamente, Gabi, a sarcopenia. Mesma coisa que acontece no meu bíceps, acontece no meu diafragma, acontece nos meus músculos intercostais, né? Então, o processo de envelhecimento, ele também prejudica a minha musculatura respiratória, tá? Eita, a Marosa chegou agora, né? Então, isso também é um fator preponderante, né? Então, assim, a musculatura torácica ou respiratória vai estar comprometida. Se eu tenho menos função muscular dessa musculatura respiratória, consequentemente, a minha respiração vai estar prejudicada. Se eu tenho a minha função respiratória mais o recuo elástico reduzido, a minha função de filtrar e fazer essa troca de gases do ar vai estar mais prejudicada, diferente no paciente jovem, né? Então, o idoso já tem esse fator preponderante. E isso acontece o quê? Se eu tenho menos capacidade pulmonar, eu tenho mais predisposição a ter doenças respiratórias, tipo pneumonias, gripes, influenza, a própria Covid em si, né? Então, pessoas que têm comorbidade são mais afetadas, tá? Não só idosos, mas de forma geral, ok? Então, essa musculatura débil ou fragilizada, ela tem uma certa dificuldade para quê? Para distender os meus pulmões. Então, é diferente. Eu sou um adulto jovem, tenho uma capacidade boa para respirar do que uma pessoa que tem uma musculatura enfraquecida por motivo de quê? Da sarcopenia, né? De perder força muscular. Então, se eu tenho a musculatura fragilizada e eu não consigo distender, eu vou ter, consequentemente, o quê? Redução de quê? Da força de respiração profunda, vou ter perda de tosse e, consequentemente, vou ter mais dificuldade para eliminar secreções. Por quê, professor? Porque a minha musculatura expiratória, a minha musculatura que favorece a tosse, se essa musculatura está enfraquecida pela sarcopenia, a minha tosse vai ser prejudicada. Quando vocês tossem, vocês estimulam os abdominais, que são músculos expiratórios. Se eu tenho essa musculatura fraca, um idoso tem uma tosse mais prejudicada, né? Muita gente já viu o idoso se engasgando, que não consegue expelir catarro, por conta da sarcopenia. Ele tem a função do ato de tossir prejudicado, por conta dessa disfunção muscular, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Ok? Deu para pegar aí? O primeiro slide ainda, viu? Nem passei ainda, tá? Deu para compreender essa questão aí? Deixa eu dar aqui. Ok? Beleza, então vamos lá. O que é que acontece, né, no pulmão do idoso, né? Os alvéolos vão sendo mais prejudicados. Ó. Eu tenho aqui mais estreitamento, não, mais endurecimento das minhas vias aéreas respiratórias, ou seja, o pulmão fica mais duro, mais rígido, né? Então, o que é que acontece? Na terceira idade ou no envelhecimento, essas doenças, né, podem surgir aliadas de maus hábitos adquiridos durante os anos, tipo longa exposição a poluentes ambientais, ao tabagismo, né? E as alterações relacionadas à idade não costumam provocar sintomas em pessoas saudáveis, né? Então é mais a questão também do fator ambiental, quem é tabagista, né? Então a pessoa que é jovem, uma pessoa que fuma, lá na frente vão ter, como é que posso dizer, vão colher as consequências desse hábito de vida, né? Então assim, o tabagismo é prejudicial demais ao pulmão por conta da nicotina em si. Então, a nicotina prejudica demais a função pulmonar, né? A gente vai ver hoje que câncer de pulmão afeta uma certa população de idosos. Por quê? Porque o cara começou a fumar com, sei lá, 20 anos.
O cara fumou por 40 anos. Chegou aos 60. Pô, o pulmão do cara tá lascado. Não tem mais o que ter, quase não tem mais função pulmonar, né? Então ele predispõe o pulmão sem capacidade funcional a uma pneumonia, a uma sepse, a uma infecção, né? A uma gripe mal curada, a um próprio Covid, né? A um próprio câncer de pulmão. Então, tudo isso favorece essa questão aí das doenças oportunistas, tá? Então, aqui ele está mostrando mais ou menos, ó, o pulmão normal de um idoso, ó, questão dos alvéolos, e um pulmão do idoso afetado. Olha aqui, ó, o alagamento dos alvéolos, né? Ó. Diferente aqui, que eu tenho várias estruturas alveolares, aqui eu já não tenho, ó. Tenho destruição do meu arcabouço pulmonar. Então, isso é um prejuízo funcional decorrente do próprio envelhecimento. Professor, o que é que nós podemos fazer? Exercícios de prevenção, de melhora, de manutenção, né? Engraçado que a minha irmã estava hoje treinando meu pai, né? Ela estava fazendo um treino de uma cadeira para outra. Ele estava pegando Ela inventou lá na hora, né? Eu achei legal que ela inventou. Ela pegou duas cadeiras, colocou na distância de uns, sei lá, uns 3 metros, aí deu um pregador. Aí disse, não, você vai levar um pregador de uma cadeira para outra. Ele foi fazendo circuitos de uma cadeira para outra. Eu achei legal isso aí que ela fez, tá? Eu nem falei nada, ela fez lá, porque ela tá indo lá todo dia fazer a fisioterapia dele. Fisioterapia, sim, exercício com ele, né? Até estudando, ele tá estudando também, né? Gosta da matemática, né? Então, essas alterações aqui, pessoal, a gente vai ver mais também questão do fator ambiental, né? Que o fator ambiental também contribui para essa alteração respiratória do idoso, tá? E essas alterações vão contribuir em parte para quê? Redução da capacidade do idoso em realizar o quê? Exercícios intensos. E foi que entrou. Vixe, a Vivian entrou agora. Valeu-me, Vivian. E aí? Então, se eu não tenho uma capacidade respiratória boa, consequentemente, a minha capacidade, a minha tolerância a exercícios intensos vai ser reduzida. Então, o idoso precisa ter uma capacidade respiratória legal para poder aguentar a terapia, tá? Então, vocês vão pegar pacientes, pessoal, então, avaliem bem o paciente de vocês. Se eu tenho histórico de fumar, isso é um fator que vai contribuir no seu plano de tratamento e no seu plano terapêutico. Fala, Vivi, desculpa atrás, sem problema, show de bola, fica tranquilo. Então, a questão do histórico patológico do doente vai influenciar. Você vai ter um paciente que tem um histórico que, digamos, que você não sabe, mas que ele teve, sei lá, durante a adolescência, uma tuberculose, teve que tirar a parte superior do pulmão esquerdo, e você não investigou, e você está fazendo exercício para ele que talvez ele não fadigasse tanto. Então, a hora de avaliar é importante. Tu tem algum histórico de cirurgia, de tuberculose, de doença respiratória, fez algum procedimento? Não. A gente tirou uma parte do pulmão. Opa. Então, esse dadozinho aí vai me nortear para o meu plano terapêutico. Então, eu vou fazer uma terapia compatível com o que ele tem de capacidade funcional. Diferente do idoso que não tivesse essa alteração aí da perda de uma parte do pulmão, né? Então, nós precisamos ter uma avaliação bem fidedigna, tá? E, em especial, pessoal, exercícios que requerem metabolismo aeróbico. Corrida, ciclismo, alpinismo, né? Contudo, as diminuições da função cardíaca podem ser a causa mais importante para tais limitações. Aí a gente vai começar a entrar depois lá no contexto da cardiovascular. Então, o sistema cardiorrespiratório ele é bem concomitante. Então, a gente precisa trabalhar os dois de forma correta. Não, tá querendo arder. Não é Covid não, viu? Vamos lá. Além disso, o maior risco de desenvolver dos idosos são o quê? Pneumonias. Então, pessoal, pneumonia é um negócio que afeta idoso. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui fazer, acho que foi meu TCC de gestão em saúde, lá da EAD do Xerambim, que eu fiz lá, da UES, eu fui fazer um perfil epidemiológico de pacientes acometidos, pacientes idosos no Hospital do Sertão Central. Com pneumonia, não sei. Eu sei que dos pacientes que eu avaliei, no tempo que eu avaliei, 60%, 70% eram idosos. E a maioria era acometida por pneumonia. Então, se eu não me engano, 50%, não, 50%, 60% do total de pacientes do Eudásia que eu avaliei eram idosos. E desses 60%, se eu não me engano,
uns 60% a 70% eram de doenças respiratórias, principalmente a pneumonia. Então, doenças respiratórias afetam muito o paciente idoso e comprometem demais, tá? Então, paciente idoso que não tem uma função pulmonar legal, ele sofre muito, né? Então, quando vai até para a ventilação mecânica, é ruim de tirar esse paciente também por conta da fadiga, da fraqueza, da sarcopenia. Que infecções são essas? As pneumonias bacterianas e pneumonias virais, tá? Contudo, pessoal, a gente tem o quê? As vacinas, né? Por isso que é importante o seu tio, o seu avô, até seu pai tomar a vacina da gripe, porque ele previne a instalação desses oportunistas do sistema respiratório. Quem tem algum pai, tio, irmão, idoso que não foi tomar vacina? Alguém tem esse ano? Porque as secretárias estavam fazendo campanha de vacina, viu? Aqui em Xalá estava tendo. Inclusive um mutirão à noite, né? Quem é o idoso aí que tem idoso em casa que não tomou a vacina esse ano? Alguém tem? A Bia deve ter. A Bia é a família dos idosos da Bia. Tem não, Bia? Então, o que, é que ele fala? Desse modo, as vacinas contra infecções respiratórias, como que é influenza, pneumonia, pneumococcus, são importantes para o idoso. Então, o idoso precisa tomar. Não, meu pai, ó, o pai da Bia, né? Então, o idoso precisa tomar vacina. Os teimosos lá de casa, às vezes não querem tomar, mas eu fico martelando até que eles vão tomar, né? Porque é importante tomar vacina. Porque às vezes, se eu não tomar, eu tenho um sistema imunológico fragilizado. Eu pego uma gripe, essa gripe se torna pneumonia, essa pneumonia se agrava e o paciente pode vir até a óbito. Tá? Meu pai também morreu primeiro da fila. Legal, muito bem. Né? Exatamente assim. Né? Então, pessoal, a gente precisa estimular a vacinação. É uma campanha que começou desde 1999. Já vi alguns estudos aqui que falam desde o começo da campanha de vacinação até alguns dias, tá? E entre as causas de doença e óbito idoso, a DPOC se destaca devido à sua alta prevalência e caráter progressivo. O que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí nós temos duas patologias nesse contexto: o enfisema e a bronquite crônica. Ambas são DPOC. Tá? Antes, pessoal, a asma era considerada DPOC. Por que a asma foi tirada? Porque a asma ela é reversível, né? O DPOC não, ele é parcialmente reversível, que o seu grau de obstrução, tá? A asma foi retirada do contexto da DPOC, não faz mais parte, tá? Compreende quem? Bronquite, enfisema. E a principal etiologia, pessoal, é relacionada ao tabagismo. Cerca de 95% é relacionado ao tabagismo para aquisição de DPOC. Existe também uma causa genética, que é a deficiência da enzima alfa-1 antitripsina. A professora Mafisa falou disso aí para você, não falou não? De DPOC, essas coisas. Titia Mafisa falou. Passou aposto. Até ligar para ela para saber. Falou, né? Então ela falou que tem um tabagismo e tem a deficiência dessa enzima, alfa-1 antitripsina, né? Então 95% de causas é pelo tabagismo. O resto seria pela alteração genética, tá? E o DPOC ainda é pouco diagnosticado no Brasil. E os dados epidemiológicos acerca da doença são escassos, né? Mas hoje a gente já tem muita coisa. Mas mesmo assim, a gente precisa melhorar a questão diagnóstica, né? Principalmente desses pacientes com DPOC que afetam muitos idosos. Mas lembra que a principal causa é o tabagismo, tá? Tranquilo, pessoal? Tá dando para pegar? Tá de boa? Rápido, lento? Tranquilo, né? Qualquer coisa vocês vão me perguntando aí, ok? A cadeira em si tá tranquila, né, pessoal? De geriatria. Vocês estão tendo muita dificuldade. Vamos lá. Tudo ok? Beleza, show. Olha aqui, né, um dado importante, que a infecção respiratória vem sendo apontada como uma das principais causas de mortalidade entre idosos. Ou seja, as infecções respiratórias são um inferno na vida do idoso. Por quê? Porque são doenças oportunistas, doenças que afetam o sistema imunológico e afetam principalmente o sistema respiratório.
causa muita depressão do sistema respiratório, que já é fragilizado por conta do envelhecimento. Então, se eu fosse pegar, eu não me estudo, não me lembro se eu fiz a questão de óbitos, mas eu acho que do tanto de pacientes de pneumonia, idosos, acho que a metade veio a óbito pela pneumonia. Acho que do total de pessoas, dos óbitos lá, 50% foi a causa da pneumonia. Então, é muita coisa. Então, pneumonia, pessoal, mata, tá? Claro, não, talvez não seja igual ao Covid, não tenho os dados para comparar. Mas seria um dado importante a gente ver o quê? A mortalidade do Covid no idoso e a mortalidade da pneumonia no idoso. Acho que isso aqui seria um tema legal até para um TCC. Comparar a mortalidade do Covid no idoso e da pneumonia. Quem é que tem mais incidência, prevalência? Qual a maior taxa de mortalidade, né? Acho que isso é um tema legal. Então, aqui a gente viu que a infecção causa o quê? A morbimortalidade dos idosos, tá? Então, nesse estudo que eu fiz no EUDASO, se não me engano, 50% dos pacientes que faleceram, que vieram a óbito idosos, tinham um diagnóstico de pneumonia. Então, uma doença bem cruel, tá? E a maioria dos idosos, das pneumonias são em pacientes idosos. Hoje, se eu fosse... Hoje não, porque está muito em cima da Covid. Então, tudo que for de sintoma respiratório é suspeita de Covid até que se prove o contrário. Mas se fosse pegar, sei lá, em dezembro, digamos, tinha 18 pacientes, muitos eram afetados por pneumonia. E a maioria era idoso. Se fosse pegar todas as pneumonias, 90% seriam de pacientes idosos. Lá no Dado Barroso, entendeu? No regional, talvez mude um pouquinho o perfil, mas bem similar também. Do ponto de vista anatômico e funcional, o que é que nós podemos ter de alteração funcional, ou seja, anatômica nesse pulmão? Anotem isso aí. Primeiro, que eu reduzo mobilização torácica, ou seja, a minha capacidade de extensão é afetada, ou seja, a mobilização do meu tórax está comprometida, porque meu pulmão está mais rígido. Então, eu tenho redução da mobilidade da caixa torácica. Lembra que eu falei que o pulmão do idoso ele é mais complacente e menos elástico? É uma alteração, então ele é mais complacente e menos elástico. Vou anotar aqui para vocês. O baixinho é mais complacente e menos elástico. Pronto. Né? Diminuição dos valores de pressão ins e expiratória máxima. Professor, o que é PI e PE? Vocês viram com a Marfisa, não viram? Pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima, lembram com a Marfisa? Pergunto, que instrumento eu vou avaliar PI e PE desse meu paciente? Tem a ver com a disciplina. Que instrumento vocês conseguem pensar que eu vou mensurar PI e PE do meu paciente idoso? Porque nós temos que ter a medida disso. Nós tivemos um recurso, né? Então, que instrumento seria esse? Alguém lembra? Eita, você erraram um baita da topada na cadeira da Marfisa, hein? Eu vou dizer a ela, vou mandar um passo para ela, viu? Vou denunciar vocês. Hein, pessoal? Que instrumento a gente avalia isso aí? Força muscular respiratória. Qual é o nome do instrumento? Vai. Perdão. Como é, Beatriz? Pink Floyd? É sério mesmo? Pink Floyd é uma banda, mulher, de rock. Acabei, acho que é um daqueles que tem no laboratório. Respiron, não. Respiron não é. Ora, não lembro. Esqueci. Eita, que você levaram a topada grande na cadeira da Marfisa, viu? Vocês vão pesquisar, não vou dizer não. Vocês vão pesquisar. Consequentemente, se eu tenho redução da minha força muscular respiratória, eu vou ter, consequentemente, redução da minha tosse. Porque a tosse é feita por quem? Pela musculatura expiratória, tá? Com isso é o quê? Redução da eficiência da tosse, redução da mobilidade dos fios do epitélio respiratório. É isso que acontece quando eu tenho essas alterações aí funcionais do meu sistema pulmonar do idoso. Vocês vão procurar no Google. No Google não, vocês vão pesquisar qual é o nome do aparelho. Pink Floyd não, meu. Pink Floyd é uma banda de rock, pelo amor de Deus, meu. Pink Floyd também não. Mas eu acho que chegou no laboratório de vocês. Acho que vocês tinham esse instrumento.
A PI é o que a gente vai mensurar, viu? PI e PA é o que a gente vai mensurar com esse dispositivo. Tá, 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 tá. Ele termina com metria. Eita, vou ligar para a Marfisa, viu? Marfisa, uma das alunas, ela tá ocupada nessa galera. Não, ainda não é o espirômetro. O espirômetro ele é para fazer volumes e capacidades pulmonares. E o respirômetro é para fazer treinamento muscular, para exercícios respiratórios, de expansão, né? Tá quase. Tem metria no meio. No máximo, aí depois vão lembrando. Manovacuometria, meu povo. Manovacuometria que faz a avaliação da pressão inspiratória máxima e da pressão expiratória máxima. Vocês têm esse dispositivo na faculdade, coisa que eu não tenho lá no regional. É ele que avalia a força muscular respiratória. Para o idoso, é legal fazer isso aí, tá? Então, é esse dispositivo aí. Você avalia tanto a pressão in quanto a pressão ex, tá? Olha que pessoal, que legal. Tira esse gráfico aqui do nosso livro. Ele mostra a curva de complacência em relação ao pulmão idoso e o pulmão jovem, né? Oi, meu Deus. Perdão, deixa eu bater aqui. Tá? Olha aqui, ó, volume por pressão, né? Ó. Pulmão do idoso, ó, ele é mais complacente do que o pulmão do jovem, né? Ó. Em relação à pressão e do volume, né? Ó. Então, por quê? Porque ele tende a ser mais complacente e menos elástico, tá? Já o jovem não, o componente elástico dele tá normal, certo? Então, aqui a gente está vendo que o volume, ó, o pulmão do idoso ele é mais complacente, tá? Ó, do que o pulmão do jovem, né? Ó. Pressão de 5, pressão de 10, ó. Complacência, pulmão do idoso, ó. Então, o pulmão do idoso é um pouco mais complacente que o pulmão do adulto jovem, tá? Porém, lembrem, ele é menos elástico. Se cai na prova, já sabe. E aqui, pessoal, está mostrando a relação do pulmão jovem com o pulmão do idoso, ó, resistência, curva do diafragma, né? Olha aqui, ó, aqui a gente tem o que? A curvatura do diafragma, né? Ó, sua conformação anatômica. Aqui a tendência é o recolhimento elástico do pulmão. Então ele tem um recolhimento elástico mais o que? Normalizado, diferente do paciente idoso, que tem o quê? Uma dificuldade de recuar o pulmão quando ele faz a distensão. Ó. Então aqui a gente está vendo o quê? Ó? Pulmão jovem, componente elástico sem alterações. Ó. E olha aqui no pulmão do idoso. Primeira coisa que acontece, ele está mais arqueado. Então tem mais ar, né? Como eu tenho mais ar, a tendência da curva do diafragma é ficar plana, tá? Então, se nós formos pegar um raio-x de uma pessoa jovem com um raio-x de uma pessoa idosa, a conformidade da cúpula diafragmática é mais retificada do que o jovem, por conta disso aí, dessas alterações fisiológicas. Ó. Aqui eu tenho redução, né? Olha a resistência da via aérea, olha aqui, ó. Aqui é aumentada, aqui já é diminuída. Ó. Por quê? Porque eu tenho endurecimento da minha via aérea. O recolhimento elástico ele é mais dificultado, ó. Ele é mais prejudicado. E eu tenho aqui o quê? Uma retificação da minha cúpula diafragmática. Então, aqui a gente tem um pulmão jovem e um pulmão do idoso, tá? O comparativo de relações. O pulmão jovem, complacente, força elástica normal. Cúpula diafragmática no seu contorno anatômico normal, né? Recolhimento elástico normal, tá? Resistência diminuída, porque a minha via aérea ela é mais elástica do que a via do idoso, que é mais rígida, tá? Pulmão do idoso, a resistência é maior, porque eu tenho um aumento da rigidez, diminuição desse diâmetro da via aérea, menos recuo elástico, menor recolhimento elástico diminuído, consequentemente o meu diafragma está mais o quê? Retificado, mais plano. Se o diafragma está mais plano, ele perde em capacidade de gerar força muscular, que é isso que a gente avalia com quem? Com manovacometria. Ficou claro, pessoal, isso aí? Tranquilo? Deu para entender? Ok?
De boas? Repete, vamos lá. Por que eu tenho comprometimento da minha função pulmonar? Porque o meu diafragma no idoso, Amanda, ele está mais retificado. Quanto mais retificado esse diafragma, menos capacidade de força esse diafragma vai ter. Se eu tenho menos capacidade de gerar força, a minha manovacometria vai dar alterada. Principalmente quem? Pressão respiratória máxima, tá? Por isso que o idoso tende a ter mais debilidade da função pulmonar também, por conta dessa conformação de envelhecimento. Se o diafragma tem menos capacidade de força, ele vai produzir menos força. Então, a minha função respiratória está mais prejudicada, tá certo? Entendeu, Amanda? Deu para pegar? Ok? Show. Vamos lá. Um pouquinho das epidemiologias do idoso, né, relacionada à doença respiratória, pessoal. No SUS, ó, o que ele fala? De mais de 65 mil internações devido a doenças respiratórias, ó, quase 40, sei lá, metade, né? 65, 32, uns 40% foram por pneumonia. Ó. Então, de 65 mil internamentos, 26 mil foram por conta de pneumonias no idoso, tá? E destas 26 mil, pessoal, 18 mil eram em idosos, ó. Isso aonde? Lá em São Paulo, no ano de 2000. Mas hoje não mudou muita coisa, não. Continua a mesma incidência ou até maior, viu? Então, aqui, ó, das 26 mil pneumonias diagnosticadas em São Paulo, 70%, praticamente 70%, eram em pacientes idosos. Então, vocês vão vendo um alto índice de doença respiratória no paciente idoso. Pneumonia é uma, tá? E ela é, pessoal, essa pneumonia, mortalidade, ó. Principalmente quem? Pessoas acima dos 60 anos, tá? Ou seja, pessoas idosas. É a principal causa de hospitalização e de mortalidade. Por isso que eu disse que aqui deve ser muito paciente idoso com pneumonia. Agora tem muito mais carta Covid, então meio que deu uma reduzida, né? Mas mesmo assim é um alto índice para uma doença respiratória no paciente idoso, né? Então, alguém da família teve algum idoso que teve pneumonia? Alguém já teve na família? Algum idoso que teve pneumonia, que foi internado? Alguém já teve, já? Não? A Samara é minha avó, né? Ó, então, muitas pessoas já tiveram, tá? Então, cuidado, pessoal, pneumonia mata, né? A Vitória disse que não, tá? Então, pneumonia, apesar de só uma pneumoniazinha, mas ela mata. Então, assim, perguntei, Andresa, se alguém da família já teve, algum idoso da família já teve internado por pneumonia, ou teve diagnóstico de pneumonia. Ó, a Samarizela faleceu devido à pneumonia. Então, justamente, ó, então ela entrou nessa taxa de óbitos aí justamente por a pneumonia. Beleza, Andresa. Só perguntei se tinha algum idoso que já teve pneumonia na família de alguém, né? A Samaris, que a avó dela faleceu por pneumonia. Então, assim, entrou na taxa de óbitos aí, né? Infelizmente, mas foi mais um caso, né? Então, pessoal, nós temos aqui as políticas públicas voltadas para o paciente idoso, né? Meu pai já teve, mas não é idoso. Pronto. Mas, assim, ó, o cometimento do idoso é maior, né? Eu estou ligando aqui. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Então, a gente viu que as políticas públicas, pessoal, precisam ser feitas para a população idosa. Pergunto a vocês. Vocês já viram que tem o Hospital da Mulher, não tem? Não tem Hospital da Mulher? Não tem? Tem Hospital da Criança? Tem também. Vocês já viram algum hospital de idoso? Eu sempre me perguntei isso. Acho que até dando aula em outros locais. A gente tem o Hospital da Mulher, tem o Hospital da Criança, tem o Hospital Mental, tem o Hospital do Coração. A gente não tem o Hospital do Idoso, né? Porque o idoso, querendo ou não, ele é um complexo de sistemas, né?
Então, não existe nenhuma política pública voltada para isso. Existe a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Mas dizer que eu vou ter um hospital geriátrico, não existe. Tem clínica geriátrica? Tem. Mas hospital de idoso em si, não tem. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso aí, né? Ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, na tentativa de diminuir esses agravos, pessoal, começou a política pública de quê? De vacinação, tá? Então, a vacinação foi uma política pública que começou em 1999. Para quê? Para diminuir esses casos de gripes e diminuir os agravamentos, tá? E isso foi disponível gratuitamente por onde? Pelo SUS, tá? Então, o SUS, em 1999, começou a campanha de vacinação, ok? Estudos mostraram uma queda na mortalidade nos 2 anos posteriores, 2000 e 2001, né? Então, aconteceu uma queda justamente por essa política pública, tá? Então, isso é um fator bem legal que aconteceu, ok? Fala, meu Deus, espera aí. Vou sair aqui do negócio. Pronto, ok. E nós vamos ver agora, pessoal, os principais acometimentos da doença geriátrica, né? Não dá para ver todos, mas a gente colocou aqui as principais. A gente já viu que as principais são o quê? Pneumonias, as infecções respiratórias, tá? São uma das principais que acometem o paciente idoso, tá? Vamos lá. Então, a gente vai ver que as principais são o quê? Infecções, né? Respiratórias, infecções de pele, infecções urinárias, pessoal. Acometem muito paciente idoso, infecções urinárias, principalmente aqueles que são mais acamados, tá? Eles são bem afetados nessa questão das doenças, as infecções respiratórias, as infecções urinárias até. Eu tinha um paciente em casa que eu atendia, estava atendendo mais conta da Covid, e ele sempre tinha infecções urinárias repetitivas. Primeiro, tinha 97 anos, muito tempo na cama, usando fralda direto. Mas assim, muito bem cuidado, não tinha uma ferida, sempre no colchão d'água, sempre fazendo mudança de decúbito, bem hidratado, bem alimentado, né? Mas não tem uma ferida, ele tem 97 anos, seu Joaquim. Mas tinha infecções urinárias de vez em quando. E às vezes ele gritava de dor quando ele urinava, né? Então, infecções urinárias no idoso são bem recorrentes, tá? Onde é que eu fiz aqui? Peraí. As pneumonias a gente já viu que é bem frequente também em idosos, né? E alta taxa de mortalidade. O computador está dando doido aqui, peraí. Pronto. O câncer de pulmão também, pessoal, é bem afetado no idoso, tá? Então, principalmente vai ver aqui alguns estudos que falam a taxa de 15, 12, 18, 20% de acometimento de câncer de pulmão nessa população idosa. Então, é um índice muito alto, tá? Outra coisa que a gente tem que ver, o DPOC que a gente viu, né? É uma patologia pulmonar que afeta muito idoso, principalmente por conta da etiologia, que é o tabagismo, né? E alguns pacientes têm muita disfunção do sono, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui das principais afecções do sistema respiratório, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar falando das infecções, né? Então, elas têm um valor importante no idoso, porque uma infecção, pessoal, ela é uma porta de entrada para outra infecção maior. Então, a infecção generalizada, que a gente chama de sepse, né? Então, sepse, pessoal, é um problema sério. Então, uma infecção por pneumonia pode gerar uma sepse. Uma infecção por trato urinário pode gerar uma sepse. Porque o que é uma sepse? É uma infecção generalizada, que afeta os órgãos e sistemas do corpo humano, tá? Então, assim, se o paciente tem taquipneia, taquicardia, dessaturação, hipotensão, pessoal, são sinais clínicos que podem... e leuco aumentado podem ser sinais de uma possível sepse, tá? Então, sepse, existe até campanhas de mundiais aí de combate à sepse, tá? Então, acontece muito isso aí, ok? Então, ele fala, ó, muitas infecções acontecem com mais frequência onde? Na idade avançada. Por quê? Por conta da fragilidade do próprio idoso, né? Determina o quê? A alta taxa de morbidades, consequentemente, maior mortalidade se comparado ao jovem, né? Então, isso acontece com frequência, tá?
Então, doenças oportunistas pegam o idoso de cara. Então, assim, idoso hospitalizado é um risco, porque ele pode estar hospitalizado por infecção urinária, pode adquirir uma infecção respiratória. Isso pode virar uma sepse, o paciente pode vir a óbito. Acontece? Acontece muito, tá? Considerando que muitas dessas enfermidades são evitáveis ou curáveis, é importante sempre a compreensão do diagnóstico, tratamento e do processo de envelhecimento. Precisamos conhecer como é que esse idoso envelhece, como é que é a sua fisiopatologia, o seu processo de senilidade, tá? Por isso que é importante conhecer um pouquinho do beabá dessas alterações fisiológicas, tá? Olha aqui, ó, que legal isso aqui. Peguei no estudo, tá? Cerca de 40%, olha que legal isso aqui. Isso aqui é até um dado que me chamou a atenção. 40% das camas de hospital são ocupadas por pacientes geriátricos, ou seja, né, de 1.000 leitos, 400 são de pacientes geriátricos, né? Ou seja, é um número bem alto, quase que a metade, ou seja, em termos de 50, quase metade é de paciente geriátrico, né? Então, se eu entender de 100, 40 são de geriatria. Então, vocês vão ver que é um número bem alto. E é um gasto grande que esse pessoal idoso tem, porque eles demoram mais dias, aumenta a taxa de hospitalização, aumenta a taxa de readmissão hospitalar. Então, tudo isso no idoso ele é sempre mais prejudicado, né? Então, isso acontece, tá? Deixa eu sair aqui. E olha que engraçado, e 5% dos pacientes com idade avançada residem em instituições de cuidado a longo prazo. Tipo quem? Os pacientes do casa dos idosos, né? Do ancião, né? Então acontece, né? Então, os idosos lá, eles ficam em instituições, tá? A gente viu aqui uma taxa de 40% dos leitos internados de internamento hoje são por pacientes de geriatria, ou seja, pacientes idosos, tá? Quem foi visitar o regional uma vez na UTI, lembram que vocês... Acho que era o pessoal da turma do terceiro, era até com a Carlusca. Eram vocês, a turma. Eu me lembro do Jota, eu me lembro da Vivian. Quem mais que está até na visita com a Carlusca. Não sei se vocês repararam na UTI, né? Mas era até eu que estava de plantão. Se eu não me engano ali, pessoal, tinha uns 7 pacientes idosos. Né? Então, de 10 ali, 10 leitos da UTI, 7% eram de pacientes idosos. Então, superou essa marca de 40, mas a média geralmente é de 40, tá? O risco diário de hospitalização de paciente idoso é alto, né? O que é uma infecção nosocomial? Alguém sabe dizer o que é uma infecção nosocomial? Alguém tem ideia do que seja, pessoal? Uma infecção nosocomial? Lembram? Viram isso alguma vez? Adquirir. Samara, porque Samara é café com leite, não é para ter falado, não. Não é disso, não, tá bom. É uma infecção adquirida no contexto hospitalar, né? Uma infecção adquirida no hospital, no internamento, tá? Então, isso é infecção nosocomial. Isso, pessoal, ó, é 1,5 vezes maior se comparado ao jovem. Ou seja, o risco de ele pegar uma infecção é 1,5 vezes maior do que um jovem. Então, dessa forma, o idoso ele é mais comprometido nessa questão aí também, tá? Então, o idoso internado tem mais predisposição a pegar uma infecção do que um adulto jovem, certo? E quanto mais idoso, pessoal, quanto mais ele for avançado a sua idade, mais risco de complicações. Tipo, quanto mais idoso, maior o risco de infecções de trato urinário, infecções bacterianas, pneumonias e infecções de ferimento, tipo uma lesão por escara. Essa lesão infecciona. Então, quanto mais idoso o paciente e quanto mais restrito, pior para esse paciente. Então, isso pode ser uma porta de entrada para uma sepse. Então, existe o quê? Existem formas de classificar sepse. Sepse de foco pulmonar, sepse de foco meu Deus, da pele, tem sepse de foco urinário, mas tem sepse de foco cutâneo, né? Então, existe, dependendo da via de entrada, existem vários tipos de sepse, tá?
Então, aqui mais ou menos aqui eu achei interessante que o quê? 40% dos leitos são para pacientes idosos. E mesmo assim, nós não temos um hospital voltado para o idoso, né? Nós temos o hospital da mulher, o hospital da criança, né? Mas não temos o hospital para o idoso. E dentre as infecções, pessoal, a influenza é bem incidente, tá? Tanto a influenza, que é um tipo de gripe, ela é bem, como eu posso dizer, tem uma alta frequência nesses pacientes idosos, tá? E ela é um problema de saúde pública. Por isso que tem o quê? As campanhas de vacinação contra a influenza. Porque tem como prevenir, é melhor e mais barato o governo prevenir do que remediar. Então, sempre a prevenção é o melhor remédio. Melhor prevenir do que remediar. Isso a gente já viu a faculdade todinha, né? E ela, pessoal, é uma das infecções que mais afeta o idoso. Ocorre com maior frequência onde? No inverno. Então, quando vocês estão no inverno, alguém aí tem costume de gripar no inverno? E o idoso, aí que ele gripa mesmo. Por que eu falo isso? Porque quando começa a temporada de inverno, começa a aumentar as pneumonias lá no hospital. Começa a aumentar a taxa de internamento para pneumonia, né? E esse período é cruel para o idoso, porque ele está com o sistema imunológico mais baixo, tá? Isso foi responsável nos Estados Unidos por uma média de 20 mil mortes por ano num país desenvolvido, os Estados Unidos. Eu não tenho dados do Brasil, mas nos Estados Unidos morrem cerca de 20 mil pacientes por influenza, por ano. Vocês imaginem aí, né? Não me lembro como é que está o dado da Covid nos Estados Unidos. Não tem um site aí que é bem atualizado, eu não estou conseguindo acompanhar, né? Não sei como é que está, mas eu acho que já passou de 100 mil, se não me engano, eu acho. Lá. E aqui o que é influenza, né? É uma virose epidêmica, uma doença aguda causada por um vírus, né? Qual a via dela? A via respiratória. Então, ela é uma infecção do trato respiratório, tá? Ocorre epidemia e pandemia normalmente, né? Nós hoje estamos vivendo o quê? Uma pandemia da Covid-19, né? Nome comum, causador de algumas gripes, como a gripe comum ou até mesmo a gripe suína, tá? Então, aqui é só o conceito que eu trouxe de influenza para vocês, tá certo? Aí aqui, pessoal, eu peguei isso aqui de um estudo que eles fizeram nessa cidade aqui, Turmalina. Eu acho que é Minas Gerais, não me lembro, né? Eu acho que é Minas Gerais. Eles foram feitos de 98 a 2003, tá? Então, eles viram que a pneumonia, as gripes dos resfriados, em 98, nós tínhamos um total aqui, 335, 309, né? Quando implementou em 99 a campanha de vacinação, esse número reduziu. Eu tive menos pneumonia, eu tive menos gripe, né? Quando foi no ano de 2000, a pneumonia aumentou um pouquinho, mas a gripe resfriada começou a reduzir. Em 2001 também, em 2002 e em 2003 chegou a 3%. Então, a campanha de vacinação para a gripe foi importante e continua sendo importante, tá? Porque ela vai reduzindo gradativamente as incidências de gripe. Vocês viram aí nesse estudo aí, ó. Por que começou a baixar? Porque em 1999 foi quando o Ministério da Saúde implementou a vacina contra a influenza, contra a gripe, né? Então foi o pontapé inicial da campanha de vacinação. Então ele avaliou de 98 a 2003, ou seja, 5 anos, né? Ó, distribuição da incidência das principais infecções que acometeram os idosos no ano de quê? 98 a 2003, ó. Estou falando de doença respiratória, ó, a gripe resfriada tende a diminuir, reduziu ao longo dos anos, tá? Pneumonia também reduziu, chegou a reduzir bastante em 2002, ó, e depois teve uma elevação aqui para 4%. Mas a gente viu que essa política de saúde ela é efetiva e ela precisa ser bem consolidada. E outra coisa, pessoal, que a gente precisa repassar também é a questão da informação. A gente às vezes deixa de fazer uma coisa pela falta de informação. Às vezes o idoso não toma vacina por falta de informação, ou informação equivocada. Ah, eu não vou tomar porque eu vou gripar. Não, você já está com sinais, sintomas de gripe, você tomar vacina, ele fica realmente mais com sintomas mais exacerbados. Mas assim, dizer que a vacina vai matar, que a vacina não presta, que a vacina não sei o quê, não é assim. Por que o pessoal está querendo fazer a vacina para a Covid? Para tentar evitar o agravamento da doença, é uma medida de saúde pública, né?
Então, alguns países aí já estão dizendo que tem alguns testes começando a ter para a vacina da Covid. Ainda vai demorar um pouco. É uma doença desconhecida e tudo mais, que a gente ainda está conhecendo, né? E cada dia é uma pesquisa nova. Todo dia é uma coisa nova, diferente, tá? Então, vocês estão criando a vacina já para isso aí, né? Então, tomara que talvez logo, logo a gente tenha essa vacina para a Covid. A pneumonia é o inimigo especial da velhice, ou seja, é uma das frequentes doenças que afetam o trato respiratório do idoso, como a gente já viu, né? E gripe e pneumonia é atualmente o quê? Quarta ou quinta causa mais comum de quê? Ó, óbito, pessoal. Então, gripe e pneumonia mata. E muito. Então, cuidado com pneumonias em idosos. Não é uma simples gripe mais forte, como o pessoal diz, foi uma gripe mal curada. É uma gripe mal curada e bem letal, viu? Principalmente quem é idosos acima dos 65 anos, ó. O que ele fala sobre a política pública? Sabe-se que a imunização da gripe reduz as taxas de hospitalização em 50% e de mortalidade em 40% a 55%. Eles reduziram isso pela metade. Olha como foi efetiva a campanha de vacinação aí, né? Foi bem legal isso aí, ó. A imunização anual de idosos também talvez seja a prática de menor custo para o sistema de saúde, é claro. É melhor ter mais idosos em casa, saudáveis, sem gripe, do que eu ter vários idosos com gripe, com influenza, com pneumonia hospitalizados. O gasto para o SUS é maior. É melhor gastar com uma vacina, que é efetiva, do que eu gastar com hospitalização, né? Isso é lógico, tá certo? Tranquilo, pessoal, até aqui? Ok? Boa? Yes! Beleza. Vamos lá. E aqui, pessoal, é só a definição da pneumonia, né? Uma doença inflamatória aguda, infecciosa, que acomete quem? O trato respiratório, a nossa via respiratória. Pode ser causado por quem? Vírus, bactérias, em alguns casos por fungo, pneumonia fúngica, tá? Mas atenção aos sinais e sintomas, não é só tosse, espirro, catarro e febre, tá? Existem muitos sintomas sistêmicos, febre alta, calafrio, né? Alguns casos tem até uma cianose, tá? Tosse com catarro, falta de ar, hemoptise. Lembram o que é hemoptise? Que a professora Marfisa falou para vocês? Alguém lembra? Lembram? O que é hemoptise? Eita, vamos ligar para a Marfisa aqui. Alguém lembra o que é hemoptise? Lembra o que é hemoptise? Não? Estou pesquisando no Google, né? É aquela secreção, pessoal, com rajados. Não, não é vômito com sangue. É secreção com sangue. Não é vômito, tá? É aquela secreção que tem traços de sangue, tá? Então, isso é hemoptise, tá? Em alguns casos, não é comum na pneumonia, mas em alguns casos a pneumonia, a secreção é mais esverdeada, amarelada e bem purulenta, tá? O paciente com pneumonia geralmente tem fadiga e dor, né? As articulações, ó. Pode ter náuseas e vômitos, pressão arterial baixa, né? Perda de apetite, taquicardia, né? Então, aqui são os principais sintomas de uma pneumonia. A gente viu que era só o quê? Aquele sinal de TB. Isso, aquele sinal de TB, né? É justamente a secreção com traço de sangue, tá? Exatamente isso aí, Thiago. Então, vocês vejam que a sintomatologia ela é bem diversificada. Não é só febre, tosse, espinéia, né? E secreção espessa e purulenta, tá? Então, existem outros sintomas aí que a gente precisa estar ligado. E também são sintomas que se assemelham com a COVID, né? Então, até que se prove o contrário, pessoal, é suspeita de Covid. Porque dor de cabeça tem, febre alta, tosse. Geralmente a tosse da Covid é mais seca do que da pneumonia. Falta de ar tem, cansaço tem, náusea e vômito tem, às vezes dor lombar tem. Então são sintomas bem semelhantes com várias patologias respiratórias. Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. E aqui a gente tem alguns tipos de pneumonia, né? Aquela, quando vocês verem em algum relatório assim, PAC, pneumonia adquirida na comunidade, tá? O próprio nome já está dizendo, foi adquirido na comunidade, né? É infecção comunitária. Nosocomial, a pneumonia adquirida no ambiente hospitalar após 48 horas de admissão desse paciente.
E a pneumonia relacionada à assistência à saúde, quando tem alguma falha de assistência à saúde, que é fleuma. Que fleuma é? Onde é que tu viu fleuma? Fleuma? Onde é que tu viu isso, macho? Tem aqui, é? Ah, tá. Tosse com catarro, fleuma. Ah, tá. É um muco. É tipo um muco. Secreção mesmo. Acabei de ver aqui. Deixa eu ver. Fleuma, tosse. É secreção. Pode ser chamado de catarro ou fleuma. A Viva pergunta característica específica do Covid que diferencia de outras doenças. A dessaturação. A dessaturação é uma coisa séria. A hipoxemia. A tosse seca. E quando vem, às vezes, um desconforto respiratório grande, o paciente está respirando 35, 38, 40, né? Então, as características que diferenciam seriam mais essas. A hipoxemia grave, às vezes o paciente está consciente, orientado e eupneico, mas a saturação 80, 85, 70, e ele aqui conversando de boa, né? E geralmente, pessoal, a tosse deles é seca. Seca e bem persistente, tá? Mas eu acho que o principal agravamento é a hipoxemia. E a hipoxemia, às vezes, bem rápida na questão da sua instalação, tá? Por isso que é bom a pessoa ter oxímetro em casa. A gente chegou a pegar paciente lá e chegou a saturar 30. Claro, estava na reservatória, mas chegou a saturar 30%, né? Pressão arterial de oxigênio na gasometria com, sei lá, 28, 35. Então foi bem grave mesmo, tá? Aqui a gente já viu, né, ó, os 3 tipos de pneumonia. Aí aqui a gente vai ver algumas imagens de raio-x que eu trouxe para vocês, tá? Ó. Entendeu, Vivi? Deu para pegar a diferença básica aí, mais ou menos? Ok? Tranquilo aí? Beleza. Pulmão normal, ó. Então aqui a gente tem o quê? A traqueia se dividindo aqui no brônquio, ó. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, ó. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Aqui a gente tem um botão aórtico, pessoal. Clavículas, ó. Espaços intercostais, ó. A trama vascular, que tem série de vasos, brônquios e artérias, ó. Cúpula diafragmática direita, cúpula diafragmática esquerda. Alguém lembra o que é isso aqui, ó? Essa bolha aqui, no raio-x? Alguém lembra o que é? Marfisa deu? Alguém lembra? Estômago, muito bem, porque o fígado é do lado direito. Por isso que o nosso diafragma direito é um pouquinho mais alto que o esquerdo, ó. Porque o fígado tem uma porçãozinha mais superior do que o estômago, tá? E aqui, pessoal, já é um pulmão com pneumonia, ó. Geralmente a gente vê a pneumonia como uma área de consolidação, ó. Então, isso aqui é uma área, o lobo inferior está totalmente consolidado. Então, isso é a consolidação pneumônica. Você vê uma área arrodeando o lobo, tá? Ó. Então, aqui é uma consolidação do lobo inferior. Então, aqui já é um traçado de pneumonia, tá? Ó. Então, aqui é uma infecção do lobo inferior, certo? Pneumonia lobar, que chama. Olha aqui outro padrão de consolidação, ó. Também é uma pneumonia, tá? Ó. Padrão de infiltrado, ó. É isso aqui tudo é infiltrado de secreção, ó. Eu não estou conseguindo ver a minha cúpula do lado direito, do lado esquerdo. Estou vendo um pouquinho aqui, ó. Né? Estou vendo o botão aórtico aqui, ó, bem dilatado, né? Estou vendo aqui minha traqueia, tal. Aqui, pessoal, isso aqui é eletrodos, tal. Cúpula diafragmática direita, ó. Então aqui uma consolidação praticamente do meu lobo médio do pulmão direito, né? Então bem legal essa imagem aqui de uma pneumonia que já é uma pneumonia mais exacerbada, já é uma pneumonia mais que afetou bastante o pulmão desse paciente aí, ó. Aqui é a diferença entre cavitação e condensação da pneumonia. Ó. Vocês estão vendo aqui, pessoal, essa marcazinha dessa tipo uma bolinha arrodeada aqui, ó, circulada. Ó. Isso, pessoal, a cavitação, a sequela de um paciente com TB, né? Então acontece isso aqui, ó. Essa sequela aqui. Olha que interessante. Isso aqui é uma sequela de um paciente que teve tuberculose pulmonar, tá?
Vocês verem essa captação nas imagens de raio-x, vocês perguntam, você já teve tuberculose? Já teve alguma bronquiectasia? Então, indague no paciente de vocês. E aqui é uma condensação, ó, de outra pneumonia também, ó, pneumonia lobal, ó, o padrão de consolidação. Ó, dá para você continuar visualizando ainda as costelas. Se for uma telectasia, pessoal, não consigo ver nem as costelas, viu? Ou um derrame pleural. Então, a diferença do raio-x é essa. Quando é uma condensação, eu ainda consigo visualizar a costela aqui, ó. Mas aqui essa área está toda consolidada, tá? Aqui tem um pouquinho de filtração aqui, ó. Vou ter uma aórtica de novo, tá? Costelas, ó. Costelas não, clavículas, perdão. Cúpula direita, cúpula esquerda, tá? Mais uma imagem, ó, do raio-x em PL e do raio-x em perfil. A área de consolidação aqui também, ó, né? Diafragma mais elevado, ó, fica direito. E aqui é uma visão em perfil, ó. Aqui a gente está vendo que aqui é o coração, ó. Externo, estou vendo aqui, ó. E aqui eu tenho o meu coração, tá? E aqui eu tenho o quê? Ó? Minha área de consolidação do pulmão, ó. É uma consolidação posterior, certo? Tudo isso aqui pretinho é ar. Então, quanto mais preto, mais ar tem no pulmão. Se tiver ar demais, é pneumotórax. E aqui, pessoal, os patógenos mais comuns que a gente vê relacionados às pneumonias, tá? Legal os raio-x aí, pessoal, deu para pegar? Beleza, né? Então, nós temos uma pneumonia ambulatorial, pneumoniae, né? Vírus respiratório, influenza, né? E alguns aqui no ambiente da UTI grave, ó. Bacilo gram-negativo, Staphylococcus pneumoniae, né? A Legionella, Staphylococcus aureus, né? Então, são aqui bactérias relacionadas a tipos de pneumonia. Ambulatorial, internado na UTI, internado na UTI geral, tá? Ok? Só tipo de microbiologia. Câncer de pulmão, pessoal, nos idosos, como doença respiratória, afeta como? 18% dos casos em homens e 12% em mulheres, né? E metade de todos esses casos, pessoal, acometem quem? Pacientes idosos. Claro, com a frequência bem menor se comparar com a influenza, com a pneumonia, com o DPOC. Mas é um dado importante porque é um câncer de pulmão afetando o idoso. E muitas das vezes ele é letal, né? E a incidência acontece geralmente por volta do quê? Dos 75 anos, né? Ó, principal etiologia, pessoal, o tabagismo. Então, o tabagismo é a principal causa de aquisição de câncer de pulmão. Isso está relacionado tanto ao câncer de pulmão quanto ao paciente com DPOC, tá? Então, a metade desses casos aqui acometem idosos, ou seja, se eu botar de 100 homens, 18 são homens, 9 são acometimento de pacientes idosos, tá? Então, a metade dos casos de câncer acometem a pessoa idosa, certo? Isso aumenta consideravelmente o quê? Com o passar da idade, com a exposição prolongada a fator de risco, com o uso do tabaco, né, o tabagismo, e exposições ambientais ou ocupacionais, pode acontecer, de pneumonias não, de patologias associadas ao ambiente de trabalho, laboral, tá? E o envelhecimento é um importante fator de risco. Por quê? Porque eu altero a função pulmonar do meu paciente, ele fica mais fragilizado, mais comprometido. Isso é uma porta de entrada para uma infecção respiratória, tá? Isso relacionado aqui, ó, menor eficácia do mecanismo de reparação celular, ou seja, o meu sistema de reparação está mais fragilizado. Isso predispõe às doenças respiratórias no paciente idoso. E que é um dado importante, pessoal, ó, que eu peguei desse artigo aqui, ó, achei interessante, ó, câncer de pulmão em idosos no Brasil. É possível vencer esta batalha? Ele fala que destaque em valores de expressão negativa representam redução, positivo aumento, ou seja, no Brasil como um todo, reduziu a mortalidade, ou seja, os casos do sexo masculino, aumentou casos em idosos, ó, ou em mulheres, perdão. No norte, então em todas as regiões, pessoal, vocês estão vendo que menos homens estão sendo diagnosticados com câncer de pulmão. E, ao contrário, mais mulheres estão sendo afetadas, né? Então, ele fez esse estudo nacional e verificou o quê? Ó, no norte, ambos estão diminuídos. Nordeste, a mulher aumentou.
Sudeste. O Sul, meu Deus, olha que o Sul. Os homens reduziram drasticamente, as mulheres de forma drástica aumentaram. Olha que dado importante isso aí, sobre o câncer de pulmão. E aqui, pessoal, ele mostra a taxa de mortalidade por câncer do pulmão em homens idosos até 2032. Ó. Ele faz um estimativo, ou seja, as regiões que vão ter maior redução de casos serão as Sul e Sudeste. A mortalidade em homens por câncer de pulmão será menor em que região? Sul e Sudeste, né? Então, a queda maior é dessas duas regiões aí, ó. E aqui é nas mulheres, ó. A maior queda na taxa de câncer de pulmão foi onde? Na região Sul e na região Centro-Oeste, ó. Então, foram as duas regiões aqui com maior queda relacionada ao câncer de pulmão. Eu achei um estudo aí bem bacana, bem interessante sobre isso aí, tá? E vamos entrar um pouquinho do tratamento para a gente finalizar a aula, né? Então, tratamento medicamentoso, isso vai depender da patologia, vai depender do recurso que a pessoa tenha, né? Do acompanhamento que ela tem também no sistema único ou sistema privado, tá? Então, tratamento medicamentoso para o paciente com doença respiratória precisa ser feito. Então, o idoso ele vai se compor de vários medicamentos, pessoal. Então, assim, e medicamentos às vezes muito caros, caríssimos até. Às vezes até o Estado tem que dar essa medicação, né? Então, dependendo da patologia, é um gasto enorme de remédios, né? Isso a gente precisa estar bem atento a isso aí. A reabilitação pulmonar, nós precisamos ter um plano de tratamento para esses pacientes com comprometimento pulmonar, principalmente se for idoso. Claro, sempre avaliando que a sua capacidade funcional, tá? Para quê? Para nós reduzirmos a ansiedade, melhorar a tolerância do exercício, reduzir a dispneia e aumentar o quê? A sua função doméstica. Então, isso é um ciclo vicioso que a gente precisa ter em mente na hora de tratar um paciente idoso que tem uma doença respiratória, tá? Então, eu atendi muito paciente idoso com doença pós-pneumonia. Tinha muitos. Então, eu fazia muita questão no contexto da reabilitação pulmonar, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração também. A gente precisa trabalhar a força desse pulmão, ou seja, eu preciso treinar tanto a minha força muscular periférica, porque estudos dizem que quando eu trabalho força muscular periférica, de forma indireta eu também trabalho força muscular respiratória. Então, a gente não pode esquecer, focar somente na respiratória. A gente tem que ver o paciente como um todo. Então, a minha função periférica, minha função muscular periférica, precisa entrar no contexto da reabilitação pulmonar, para eu tratar de forma indireta a minha carga respiratória. Treinamento dessa musculatura respiratória, principalmente no idoso, por conta de quê? Da sarcopenia. Precisamos avaliar essa força muscular, tá? Existem alguns estudos que dizem, o Pilates é muito bom para pacientes com disfunção de musculatura respiratória. Existe muito. Existem estudos que falam que eles favorecem um aumento de força muscular respiratória, que é o uso do Pilates. Você trabalha muito o controle da respiração. Existem vários estudos que falam isso aí. Então, aqui a gente tem que trabalhar força periférica e força muscular respiratória, tá? Exercícios de expansão, de higiene brônquica, de condicionamento cardiopulmonar, nós precisamos intervir, tipo a bexiga. Que exercício mais fácil que trabalhar uma bexiga? Você pede para encher lá, seu João, vamos encher aqui a bexiga 5 vezes. Eu trabalho com a bexiga, eu trabalho força muscular respiratória, principalmente a expiração. Se eu tenho uma força preservada ou melhorada, eu tenho capacidade desse idoso conseguir o quê? Tossir. Ele vai conseguir expelir aquela secreção que talvez seja um corpo estranho. Então, essa musculatura expiratória precisa ser trabalhada. A gente não pode esquecer disso aí. E uma bexiga, pessoal, é um exercício fantástico para se treinar isso aí. Simples e objetivo. Aí vai depender do quê? A tolerância do paciente, qual a patologia que ele tem, né? Então, a gente também precisa investigar qual é a doença, isso na avaliação geriátrica, tá? O uso da oxigenoterapia, nós que monitoramos esse uso da oxigenoterapia, principalmente pacientes com DPOC, pacientes que têm câncer de pulmão grave, então pacientes que vão utilizar oxigenoterapia em domicílio, nós precisamos investigar. E ter também a verificação da saturação. Então, existem pacientes que não conseguem ficar sem oxigênio porque começa o quê? Uma dispneia, né? A falta de ar, né? Então, a oxigenoterapia também é um recurso que a gente utiliza na reabilitação pulmonar.
Esse aqui, pessoal, ó, ele tem o circulador, não, concentrador de oxigênio. Então, ele não precisaria da bala, tá? Ó, ele anda para cima e para baixo com ele, ó, né? Ele tem a bala por reserva, mas o concentrador, ele pega o ar do ambiente, transforma e leva até 8 litros, 6, depende do tipo de equipamento. Mas é interessante que não precisa de oxigênio, ó. Ele pega o ar do meio ambiente e concentra dentro da máquina e manda para o paciente. Então, é economia de oxigênio, mas isso custa uns 4 mil, 5 mil reais. Esse concentrador de oxigênio. A reabilitação pulmonar, né, por meio de espirometria, né, ergoespirometria, uso de esteiras, de bicicletas, né, esteira rolante, né. Aqui ele está fazendo a ventilação não invasiva, fazendo na esteira. Então, existe recurso da fisioterapia respiratória que nós podemos fazer com esses pacientes, tá? O uso da VNI com a máscara de PIP ou EPAP, né? A gente pode fazer isso também para trabalhar a capacidade pulmonar desse paciente, tá? A gente consegue fazer isso, claro, tem que ter um recurso para fazer, né? Existem pacientes que fazem, existem pacientes que não. Mas isso não vai incapacitar você de não fazer uma reabilitação pulmonar legal, né? Fisioterapia hospitalar, né? Nós precisamos ver que muitos pacientes têm internamento e muitos pacientes são idosos, nós não podemos esquecer esse paciente de fazer funções, sentar, caminhar, pentear o cabelo, né? Falar o telefone, tentar botar esse paciente em pé, colocar na poltrona, né? Exercícios que favoreçam a respiração, né? Então, no contexto hospitalar, a gente precisa fazer o paciente de forma global, não de forma isolada, tá? E aqui, pessoal, é só um estudo que eu trouxe, que ele fala sobre a mortalidade, né, das doenças respiratórias em idosos após campanha de vacinação, de 96 a 2009, né? Então, ele diz o que aqui, que eu trouxe um dado especial, ó. Ele diz que o resultado, que a campanha, né, coeficiente de mortalidade aumentou com o incremento na faixa etária. Houve uma redução no componente de mortalidade em todas as faixas etárias, principalmente naquelas com 80 anos ou mais. Isso após o quê? A implementação dessa campanha de vacinação. Né? Começou quando? Em 99. Então, eles avaliaram por 10 anos, tá? Então, o que é que eles viram aqui, ó? Que ela influencia positivamente na prevenção da mortalidade por doença respiratória, particularmente quem? Idosos com 70 anos ou mais, ó. Então, principalmente aqueles pacientes mais idosos se favorecem melhor da campanha de vacinação do que aqueles que têm menos idade, 60, 65. Quanto mais idoso, melhor isso para ele, a questão da campanha de vacinação. E aqui, pessoal, ele trouxe um dado que eu achei interessante, ó. De 96, é o coeficiente de mortalidade, até 2009. Esse de azul aqui, idosos de 60 aos 69 anos. Esse aqui, laranja, dos 70 aos 79. E esse aqui de cima, dos 80 a mais. Então, aqui ele saiu o quê? 30 óbitos por 1.000 habitantes. Quando chegou em 2009, praticamente reduziu o quê? Uns 30%. Chegou a 20 mil óbitos, 20 óbitos por 1.000 habitantes. Então, a campanha de vacinação, o que eles constataram? Que favoreceu menos óbitos daquelas populações do que mais idosas, ou seja, dos 80 para lá. Então, quanto mais idoso, mais efetivo se tornou a campanha de vacinação. E isso a gente precisa colocar na cabeça dos idosos da gente. Eles são teimosos. Pensa. A populaçãozinha teimosa é paciente idoso. E não terminando, né, que o bicho pega. Então, isso aqui foi, ó, mortalidade de doenças respiratórias por cada 1.000 habitantes, de 96 a 2009, por faixa etária. Né? Então, pessoal, aqui a gente finalizou a nossa aula de doenças respiratórias, tá? Aulazinha tranquila, ok? Espero que tenha dado para pegar aí, né? Então, a gente viu o quê? Resumindo a aula. Infecções respiratórias acometem muito idoso, principalmente quem? Pneumonias. E pneumonia mata. Câncer de pulmão também compromete muito. DPOC e as infecções de forma geral, tá? Então, a gente teve lá no abrigo dos idosos vários pacientes idosos que pegaram Covid. E isso ficou quase que espalhado. Praticamente pegou uns 10, 12, nem sei quantos pegaram lá, né? Eu acho que a maioria agora está em casa, né? Não sei se teve óbito, não fiquei sabendo, tá? Mas, assim, então as infecções respiratórias afetam muito idoso, né?
quando vocês estiverem trabalhando em ambientes hospitalares, vocês vão visualizar isso na prática, que vários pacientes idosos estarão internados por problemas respiratórios, né? Principalmente em épocas de inverno, tá? Então, é isso que eu queria passar sobre as doenças respiratórias no paciente geriátrico. Então, a gente viu mais ou menos aqui o que a gente pode visualizar no campo de trabalho, tá? Pessoal, tranquilo? Ok? Dúvidas? De boa? Então, pessoal, até a próxima semana com a próxima aula da disciplina. Acho que a gente vai ver afecções cardiovasculares, tá? Já deixei a aula no Classroom, ok? Vou esperar o trabalho de vocês por e-mail. Começando a receber. Recebeu da Jéssica hoje, tá certo? Então, até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. Fui.